Senhoras e senhores, neste momento, retornamos com a nossa programação, solicitando a todos que mantenham seus celulares no modo silencioso. Convidamos a excelentíssima ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Dora Maria da Costa, para proferir a palestra Sistema de Precedentes. A excelentíssima ministra é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás. É ministra do TST desde maio de 2007. Com a palavra, Sua Excelência, ministra do TST, Dora Maria da Costa. Boa tarde a todos. Antes de ser ministra do TST, eu sou juíza desta casa. E como juíza dessa casa, eu aceitei o convite, que normalmente eu não gosto de aceitar, até porque eu não sou professora, não falo bem em público. Eu quero cumprimentar o doutor Elvésio, que é o diretor da escola, que por um compromisso não pôde estar presente, e quero agradecê-lo também pelo convite. Quero cumprimentar a minha amiga, doutora Wanda Lúcia, que me obrigou a vir aqui. E quero cumprimentar os juízes, os desembargadores, os servidores desta casa. Eu estou vendo que muitos eu ainda me recordo deles. É um prazer enorme estar aqui. O tema não é muito fácil, não é palatável, porque, para encerrar, mas eu prometo que no final tem uma surpresinha. Vamos lá. Reforma trabalhista, porque essa é a jornada, discute-se a reforma trabalhista. Mas o tema é sistema de precedentes. E como o tema precedentes foi também afetado pela reforma trabalhista, eu vou já iniciar dizendo das consequências desta reforma sobre os precedentes, obrigatórios ou não, mas tem aí implicações. É que o artigo 5º da Lei 13.467, que é o da reforma, revogou as disposições dos parágrafos 3º ao 6º do artigo 896, com redação dada pela Lei 13.015, de 14. 3 anos depois, houve aí, a partir de novembro, já não existirá mais a obrigatoriedade dos tribunais regionais do trabalho uniformizar a sua jurisprudência através do IUJ, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, previsto no CPC anterior. Isso está no artigo 896, no parágrafo 3º. O parágrafo 4º, que de ofício fala que os juízes, os ministros de ofício, sabendo da existência, seja por provocação das partes, seja pelo Ministério Público, da existência de decisões conflitantes no âmbito do Tribunal Regional, ele determinará o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que ele uniformize a jurisprudência. E, feito isso, a tese ou a súmula serve de divergência para a subida do recurso de revista. Isso não existirá mais. Então, o TST não vai mais mandar essa quantidade de processo para os regionais, porque, na verdade, parou-se tudo. Não para o tribunal do nosso porte, do nosso tribunal, que os desembargadores hoje são 13? 12, 14. Mas imaginem o Tribunal de São Paulo, que tem 90 e tantos desembargadores no pleno para uniformizar a jurisprudência. Impossível. Tem mais de 40 mil processos parados lá no tribunal. E, a partir de novembro, esses processos retornarão, obviamente, sem a uniformização da jurisprudência, eu penso. O ministro Cláudio
no seu livro Comentário à Reforma Trabalhista, Comentário à Lei 13.015, ele aponta 4 incidentes processuais que uniformizem a jurisprudência, que é o IUJ regional, que é esse, do artigo 896, parágrafo 3º. O outro é o incidente de assunção de competência, o IAC, do 947 do CPC. Foi a primeira vez, tem um processo só no TST com esse incidente, que é exatamente se trata da estabilidade da gestante no contrato temporário. Porque foi proposto esse incidente de assunção de competência? Porque não tinha divergência nas turmas. Porque o incidente de resolução de demandas repetitivas, do artigo 976 e 987, ele também é um incidente que mais tarde, daqui a pouco eu falo sobre ele, que é o que vai restar aos regionais utilizar. E o incidente de recurso de revista repetitivo, que está no artigo 896 da CLT, letra C. Esse é no âmbito do TST. Então, o ministro da SDI1, ele pode propor a afetação daquele processo, ou daquele tema, considerando a relevância da matéria e a divergência entre ministros de turmas ou da própria sessão. E não era o caso do incidente de assunção de competência, porque não tinha conflitos, porque nós ressalvamos e acompanhamos. Quando há uma decisão definitiva, acompanhamos, então não tinha divergência no âmbito das turmas. Por isso, o incidente de assunção de competência que foi levantado lá. Então, como primeira consequência que a gente vê aí da reforma no sistema de precedentes, é a impossibilidade de os regionais estabelecerem precedentes obrigatórios através da IUJ. Por quê? A IUJ não existirá mais na CLT e nem no CPC de 2015. Ela não existe mais. Eu sei que os regimentos internos, e o do TST também prevê, mas ele já está sendo reformulado a partir da entrada em vigor da reforma. Ele já vai, nós já vamos votá-lo já com essas modificações. Então, o TST não vai mais poder determinar, devolver o processo para que os regionais uniformizem a sua jurisprudência, porque pelo sistema da CLT isso não mais será possível. Então, o que, no meu entender, só resta aos tribunais regionais o incidente de resolução de demandas repetitivas prevista no artigo 976. O artigo 976 diz: é cabível a instauração quando houver simultaneamente efetiva repetição de processo que contenha controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. E no parágrafo 4º desse artigo fala: é incabível o incidente quando o Tribunal Superior tiver afetado o recurso de revista, né, para definição de tese sobre a mesma matéria. Então, quando o regional tiver no seu âmbito questões de divergência, até pelas próprias turmas, ele não vai poder utilizar esse incidente e nenhum outro se o TST já tiver afetado, porque o incidente de repetição de controvérsia, né, que ele pode usar de resolução de demandas repetitivas, impede a sua utilização. A discussão que se põe na doutrina, até eu estava lendo o Marinoni, ele diz o seguinte, que esse incidente de resolução de demanda repetitiva não cria obrigatoriedade ou ele não é precedente obrigatório para o cumprimento de nós juízes.
porque ele diz o seguinte, que quem forma precedente obrigatório seria o Supremo e o TST. Ele faz um paralelo desse instituto com a coisa julgada de forma similar às ações coletivas. Ele diz que caminha esse incidente para a inconstitucionalidade. Já Fred Didier diz que não, que o IRDR forma precedente obrigatório. E eu também penso que sim. Por quê? Porque o artigo 927 do CPC diz expressamente: os juízes e os tribunais observarão. Aí ele vem, primeiro, as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante. E no inciso 3, os acordos de resolução de demandas repetitivas. Então, não tem outra explicação para esse instituto estar aqui dizendo que nós somos obrigados a cumprir e o precedente não seja obrigatório. Então, o regional que utilizar deste instituto, ele fatalmente será obrigatório o cumprimento pelos desembargadores, claro, do tribunal, pelos juízes. Né? É certo que ele ainda não foi utilizado, pelo que eu saiba, em nenhum tribunal do trabalho. Por quê? Porque nós temos o IJ, até 15 de novembro, sei lá, 13 de novembro. Mas ele ainda estabelece, no artigo 976, inciso 1, estabelece 2 limites para o uso dele, unicamente em questões de direito. Porque já existe também no IJ, né? Mas o que se discute, nós podemos dissociar a questão de fato da questão de direito, é uma discussão enorme na doutrina e a gente sabe que isso é muito difícil. Por quê? São os fatos que trazem que nós vamos aplicar o direito. Então, se torna questão de direito, mas existem os fatos, né? Enfim, está na lei. E ainda o outro, que o 976 fala sobre a questão do afetado, que eu já falei. Então, é um instituto novo, vai gerar controvérsia, mas eu acho que os regionais têm essa possibilidade. É certo que o CPC também impõe aos tribunais o dever de editar súmulas de jurisprudência dominante. Todavia, as súmulas, tanto do TST quanto dos regionais, não tem efeito vinculante, apenas eficácia persuasiva. Então, eu penso que a súmula vai perder muito sentido, quer dizer, ela vai ficar relegada. Tomara, mas, enfim, continuando. A segunda consequência da reforma trabalhista é quanto exatamente o processo de formação das súmulas nos tribunais regionais, pois o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 702 impõe uma série de requisitos para estabelecer ou alterar súmulas, com os quais eu concordo e vou dizer daqui a pouco por quê. O artigo diz, ao Tribunal Pleno compete estabelecer ou alterar súmulas pelo voto de pelo menos 2/3 de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade, ou, no mínimo, 2/3 das turmas em pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas. Vocês imaginam, 8 turmas o TST tem. E ainda por maioria de 2/3 de seus membros restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela tenha eficácia a partir da sua publicação. Isso é a modulação, né? E mais, exige a publicação da pauta com 30 dias de antecedência e a sustentação oral do Procurador-Geral do Trabalho, Conselho Federal da OAB, Advogado-Geral da União, confederações sindicais ou entidade de classes de âmbito nacional. Quando forem nos regionais, de âmbito, esse rol, ele se ajusta às autoridades do regional. E falando ainda de reforma trabalhista, nós vamos ver que tem mais 2 artigos bem controvertidos e que eu acho que é de importância vital quanto às súmulas.
O primeiro é o parágrafo 2º do artigo 8º. O que diz? Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelos tribunais do trabalho ou tribunais regionais não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Eu trago... por que eu concordo... Eu até separei as súmulas aqui, nem sei se eu perdi. Concordo com essa exigência desses requisitos para a criação de súmula ou alteração. Nós tivemos uma semana no TST, foi na gestão do ministro Dall'Azen. Foi uma mudança radical. Mas eu trago só um exemplo, súmula 277, que dizia: as condições previstas em sentença, convenção ou acordo coletivo vigoram no prazo estipulado no instrumento normativo, não integrando de forma definitiva os contratos individuais de trabalho. Na semana, sem nenhum precedente, sem nenhuma decisão contrária, porque essa súmula é antiga, mudou-se, alterou o teor, passando a dizer: integra os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva do trabalho. Bom, esse artigo 8º tem uma direção, né? Estamos aqui direcionados ao próprio TST. Por quê? Mudou-se, ser exigente, quer dizer, o próprio TST, me parece que naquela época, o regimento interno estabelece alguns requisitos, não tão fechados, não tão exigentes. Nem isso eles observaram. Por isso, a matéria bateu no Supremo e o Supremo suspendeu a eficácia. E hoje está gerando, porque eu sou da SDC, o que tem de dissídio coletivo, sindicalista desesperado, porque perderam aquilo que estava integrado de acordo com a súmula, que foi feita sem nenhum precedente. Então, eu concordo que tenhamos mais cuidado nessas alterações, porque cria-se um passivo absurdo. Tem várias súmulas, eu citei essa. E quanto à criação de direito, temos uma, na súmula 333. O que aconteceu com essa súmula? Nós tínhamos a J23, que foi convertida na súmula 333, que ela previa os minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, desde 96, essa súmula. E a previsão legal veio em 2001, através da Lei 10.243, que inseriu o parágrafo 1º ao artigo 58. Então, vamos dizer, o TST criou obrigação sem lei. Só posteriormente é que foi inserido no texto legal. E também tem o último artigo, que é o artigo 896 da reforma, a linha A, que diz: são indicadores da transcendência, entre outros, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal. Não se sabe como é que isso vai funcionar até hoje. Provavelmente será regulamentado pelo regimento interno, porque não tem nada no texto legal, nada que fale sobre a transcendência dentro do TST. Esses são os artigos da reforma que afeta diretamente o sistema de precedentes. Muda muita coisa para os regionais, e é certo. Mas, voltando à questão dos precedentes, porque eles existem no âmbito do TST, voltando à questão do precedente, o CPC estabeleceu esse sistema que deve ser observado pelo juiz. Quer dizer, os precedentes vinculam, e tem um artigo, esse artigo parece que está no CPC, não na reforma, que diz: estabelece que não se considera fundamentada
qualquer decisão judicial que deixar de seguir precedente ou jurisprudência invocada pela parte, sem mostrar a existência de distinção em caso de julgamento ou a superação do entendimento. E o artigo 489, ele é muito decisivo, fala qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, não se considera fundamentada. E aí? Pelo artigo 93, inciso 9 da Constituição e por aí vai, sentença não fundamentada é nula. E aí, o que vai acontecer? Eu não cumpro o precedente e digo lá, ó, eu tenho livre convencimento, não vou acompanhar o tribunal. Não se considera fundamentado. Então, quer dizer, esse processo me chega às mãos, aí eu fico pensando, nós temos um artigo do CPC, o 249, parágrafo 2º, que diz, quando puder decidir do mérito a favor da parte, a quem aproveita a declaração de nulidade, o juiz não a pronunciará. Nós usamos muito isso. Quando argue-se a nulidade, a gente supera, porque no mérito nós vamos decidir. Só que, se o juiz não analisa a profundidade, não explica por que ele não acompanhou o precedente, porque ele pode ter aí uma distinção e ele não fez, não fundamentou a respeito com relação à distinção. Então, possivelmente, serão devolvidos esses processos, novamente, para que seja complementado e seja colocado o porquê, o motivo, o fundamento, né? E mais, os tribunais, o artigo 926 diz, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. O fato é que, quando presente os requisitos do artigo 489, 926 e 927 do CPC, e invocando a parte um precedente, no caso concreto, não há se abrir espaço para o denominado livre convencimento judicial. Não mais prevalece, exatamente porque nós somos obrigados a acompanhar o precedente, ou fazer a distinção devida. Esse livre convencimento ele foi muito exaltado no Código anterior e agora no CPC, no novo CPC, ele não está tão assim, não se fala livre convencimento, não usa a expressão livre. Eu penso que com o surgimento dos precedentes, desse sistema de precedentes com efeito vinculante, as escolas judiciais passam a ter um papel importantíssimo no esclarecimento e no convencimento dos magistrados acerca da observância e da aplicação desses precedentes. É uma mudança muito grande, é uma mudança de paradigma, de cultura, porque nós sempre dizemos, principalmente o juiz de primeiro grau, ele não está habituado a trabalhar em colegiado. Colegiado o tribunal sabe que colegiado nós temos que superar esse livre convencimento e nos submeter ao que a maioria decide, que é o laborar em colegiado. Por quê? Eu penso que se eu cumpro um precedente, se eu sou juiz de primeiro grau, eu cumpro um precedente, eu vou auxiliar desafogando a justiça. Primeiro, torna mais simples a fundamentação. A sentença fica mais fácil de elaborar. O acórdão também. O difícil é quando você vai fundamentar, sustentar a distinção, o tal do distingue. Esse é o mais difícil. Quando você decide com base no precedente, você julga muito mais, se é que queiram, né? E também traz isonomia, previsibilidade, segurança jurídica. E não cria uma falsa expectativa. Por quê? Imagine uma empresa que tem, na cidade do interior, tem 20 mil empregados, 10 mil empregados. Aí o juiz daquela vara não cumpre um precedente, todos os outros vão entrar com ação. Por outro lado, se ele cumpre, a empresa também não tem mais justificativa para entrar com recurso.
a não ser que ela tente comprovar ou demonstrar que ali há uma distinção. Então, é uma forma, para mim, a mais pura forma de impedir ou diminuir a ação, porque o acordo, ele diminui o número de processos. Mas, se mudarmos a cultura do cumprimento do precedente, ele vai diminuir o número de processos, não número de ação, não o número de processos que já existe. Mas o problema do precedente é complicado. O precedente é conceituado, no sentido amplo, como uma decisão judicial conferida à luz de um caso concreto, cuja tese jurídica pode servir de conduta para julgamentos posteriores, seria uma fonte de direito. Já em sentido estrito, o precedente é definido como sendo a própria ratio decidendi. Esse nome, as razões de decidir. E o conceito da ratio decidendi é exatamente o mais importante da teoria dos precedentes. É a motivação da decisão, são os fundamentos do juiz, determinantes para a situação que pode servir de paradigma para essas futuras decisões. E, ao analisar um precedente, o juiz primeiro tem que identificá-lo e distingui-lo para poder ver se aplica ou não aquele caso concreto. Eu não vou, claro, aqui partir para a doutrina, porque nós temos aqui diversos doutrinadores. Mas eu vou colocar duas preocupações com relação ao tal do distingue, ou do precedente, ou das razões de decidir. A identificação precisa da tese. Essa vai ser a dificuldade que nós teremos daqui para frente. Porque nós tínhamos a dificuldade de, às vezes, interpretar a lei e aplicar o caso concreto. Agora, nós vamos ter dificuldade de interpretar precedente. O TST tem, hoje, 6 precedentes obrigatórios. O primeiro deles, todo mundo já está na página, eu vou falar rapidamente. Dano moral no caso das exigências de certidão de negativa de antecedentes criminais. Tem a tese veio assim, com tantas exceções que mais parecem, mas, enfim, é objetivo. Bancário divisor, o segundo, que nós analisamos. Tem um número dos processos, se quiserem depois, os acordos. Adicional de insalubridade, operador de telemarketing. Responsabilidade subsidiária, dono da obra. Esse é o calcanhar de Aquiles, que eu vou comentar. E grupo econômico TAP, que aqui nessa região não tem, e multa do artigo 475J, ainda não foi publicado o acordo e foi julgado no dia 21 de 8 de 2017, inaplicável ao processo de trabalho. Mas, voltando aqui ao problema do dono da obra. Foram 4 teses. A primeira, por que esse processo voltou, a OJ voltou a ser discutido no TSE? E esse precedente foi originário da SDI1, eu não estava, porque eu não faço parte da SDI1. Alguns são do pleno, outros da SDI1, fica ao bel prazer da SDI1 se vê se ela mesma julga, se manda para o pleno, porque eles aqui afetam. Mas a OJ 191 foi rediscutida porque diversos tribunais estavam limitando a aplicação dela à pessoa física ou micro e pequenas empresas, principalmente o Tribunal de Minas. Então, o inciso primeiro faz a exclusão da responsabilidade solidária ou subsidiária por obrigações trabalhistas, a que se refere ao J, não se restringe à pessoa física ou micro e pequenas empresas. Bom, o meu problema está no inciso 4. Esse é um problema. Para mim, ele acabou com o J, matou de morte. O que ele diz? Exceto ente público da administração direta e indireta, excluiu
Não tem mais que dizer que eles têm responsabilidade subsidiária quando for obra, empreitada de obra. Não se condena. E o acórdão fala por quê. O acórdão, mas acho que eu nem separei isso aqui, dessa parte. Eu separei apenas uma outra parte aqui. E aí ele continua. Excluindo, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar sem idoneidade econômica financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações, em face de aplicação analógica do artigo 455 da CLT e culpa in eligendo. O único que ficou vencido aqui foi o ministro Márcio da 8ª turma, porque ele sacou na hora o que é que ia acontecer. Porque, imagina o senhor, aí eu fui ler o acórdão, porque a 8ª turma já está julgando, e eu fui ler o acórdão, e nós decidimos já, dizendo que uma parte, um pedacinho, na hipótese não há no venerando acórdão demonstração da inidoneidade econômico-financeira do empreiteiro, elemento necessário à caracterização da responsabilidade subsidiária do dono da obra por culpa in eligendo. Só que o acórdão da lavra do ministro Dalazen, da ST1, ele vem e diz o seguinte, vou ler. Dessa forma, por aplicação analógica do artigo 455 da CLT, em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas do empreiteiro sem idoneidade econômico-financeira que contratar, o dono da obra responde por culpa in eligendo presumida. Acabou. Pô, tudo que você presume, você não precisa de prova, porque nós estamos habituados, não, fácil. Só se o empregador quiser, ou o dono da obra quiser fazer prova. Mas como é que ele vai fazer prova que o outro é idôneo? É difícil. Você vai ter que ir nos bens, na declaração de bens da empresa, ou seja lá o que for. Então, o que vai acontecer? Eu já estou, presumindo que, se você, Wanda Lúcia, resolver fazer uma reforma no seu apartamento, você vai ter que contratar uma construtora grande. Porque se contratar um empreiteiro, pequeno empreiteiro, tu vai pagar. Porque aí ele não paga, presume-se que ele não tem idoneidade. Então, a OJ acabou. Ela veio, pacificou para os entes públicos. Nenhum deles responde mais. Por quê? Exatamente por causa da decisão do Supremo, na responsabilidade subsidiária, que mudou a hipótese da presunção. Tirou a presunção. Isso já estava lá na ADC 16, quando o TST mudou a súmula, e eu vou chegar lá. Então, essa OJ, para mim, se continuar, a tese jurídica continuar, esse precedente, vai ter que ser aplicado, presumir. Dificilmente o dono da obra, nós donos de obra, porque graças a Deus eu não construo nada, eu não quero construir. A Paulo Pimenta, agora toma cuidado, tá? Ah, já? Passou 20 anos construindo? Vai responder, meu filho, vai pagar tudo. Bom, mas ainda, para aqueles que não cumprem os precedentes, nós temos uma pérola, para um instrumento de controle do cumprimento obrigatório do precedente, que é a denominada reclamação. Ela está prevista no artigo 985, parágrafo 1º, e 988 do CPC. O artigo 988 diz: caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante
e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, garantir a observância do acórdão proferido em julgamento de incidente e resolução de demandas repetitivas. Aqui sim, se o regional resolveu utilizar esse instrumento e se o juiz não cumprir, vai ter reclamação, como está chovendo de reclamação no Supremo, vai ter reclamação, o processo vai voltar para ele julgar. Na verdade, é para ele, eu até acho que ele vai ter que... ele não vai poder dizer assim, eu não vou cumprir. Porque, normalmente, o juiz dá por suspeita, aqui teve uns casos assim e tal, para não cumprir a determinação, não tem jeito, vai ter que cumprir, porque, senão, vai ter processo. Então, esse é um instrumento que também demora na entrega da prestação jurisdicional. Mas ele tem alguns impedimentos para que ele seja utilizado. Primeiro, eu acho que eu pulei essa parte. É muita lei. Ele tem que... ele só pode ser utilizado depois de esgotada as instâncias ordinárias. E não pode ser utilizado depois de transitada e julgada a decisão. E falando nessas reclamações que choveram lá no Supremo, no tema responsabilidade subsidiária de ente público, tinha sido já decidido na ADC 16, mas, em razão dessas reclamações, eles resolveram dar repercussão geral no RE 760-931. E o acordo foi publicado segunda-feira. 355 páginas. Na verdade, não é um acordo, né? O Supremo tem uma forma diferente de publicar. Ele publica todos os acordos dos ministros individualmente. Mas a questão é que eles começaram a discutir de novo, seja porque o TST fez apenas uma... eles aqui, eu vou ler exatamente as críticas que se fizeram ao TST e à própria Justiça, que estão todos nós. E a tese vencedora estava empatado, mas aí o ministro Alexandre de Moraes tomou posse e ele, então, definiu pela tese contrária à ministra Rosa. E a tese do vencedor, que foi do ministro Fux, a tese foi de que a administração pública não é responsável. Essa foi a tese geral. E por que o ministro Fux diz isso? Está no voto dele. Porque a Lei 9.032, aspas, né, ao reformar o artigo 71, criou um parágrafo 2º dizendo, no primeiro, que não há responsabilidade subsidiária da administração pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Ele pergunta assim, por quê? Porque ela já cumpre, no momento da licitação, a observância da aptidão orçamentária e financeira da empresa contratada. E essa lei, então, e essa é a mens legis, ela trouxe no parágrafo 1º que a União não tem responsabilidade subsidiária. E isso não é qualquer coisa, porque aqui, da tribuna, a União destacou que a responsabilidade subsidiária da União importa em somas que estão não só derruindo as finanças dos Estados, como também da própria União. Foram anunciados aqui números estratosféricos sobre essa responsabilidade que a Justiça do Trabalho chancela, segundo o próprio ministro Aurélio, sem os cuidados. E ele continua.
E o que fez a Lei 9.032? No parágrafo 2º, que não havia isso, ela criou uma responsabilidade solidária fiscal. Então, o que diz a lei no artigo 71? Com relação aos encargos trabalhistas, não há responsabilidade subsidiária. E no parágrafo 2º, que foi criado pela Lei 9.032, 2 pontos. Com relação à responsabilidade fiscal, há, sim, responsabilidade solidária. Olha a contradição. Aí ele continua. Então, no meu modo de ver, fazendo uma interpretação da limitação da jurisdição constitucional e a política, à luz do princípio geral de deferência do legislativo, eu entendo que realmente foi intenção do legislador excluir a responsabilidade subsidiária exatamente para evitar o descumprimento deste preceito que foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí ele põe, agora, por outro lado, daí a perplexidade. Fica em aberto a proteção do trabalhador. Isso realmente gera um paradoxo, porque nós declaramos constitucional o dispositivo que diz que não tem responsabilidade, né? E, ao mesmo tempo, estamos criando fórmulas para assentar a responsabilidade subsidiária da administração pública. E ele continua o voto dele. Cada um, depois, esse foi a tese vencedora. Após o voto de desempate do ministro Alexandre, começaram os debates sobre a tese, como ia elaborar essa tese. Aí a confusão imperou. Se me permite dizer, porque realmente ficou confuso. O ministro Marco Aurélio, né, diz, potencializada a responsabilidade subsidiária, fica parecendo que, na eleição da tese, estamos revelando existir essa responsabilidade. Estava discutindo a tese. O que fixamos é que não há responsabilidade. Caso o judiciário apreciará, caso a caso, o judiciário apreciará se houve culpa ou não, sob pena de, não sendo assim, graçar o subjetivismo e continuarmos tendo a vinda desta matéria ao Supremo mediante processos de capa rosa, ou seja, reclamações. Lá no meio, eles falaram que tem 100 mil processos parados, esperando essa decisão. 100 mil. No TST deve ter, porque as turmas estão julgando, mas a SDI não. Aí continua. Aí a ministra Rosa foi vencida, virou e falou assim, do que se discutiu de uma forma exaustiva no acordo recorrido, de quem era o ônus da prova. Porque todos sabemos que o juiz e o ministro Fux, que abriu a divergência, não pode se eximir de decidir. Então, quando não foi produzida a prova, decide-se a partir dos princípios que disciplinam o ônus da prova. A conclusão aqui, pelo que eu entendi, foi no sentido de que o ônus da prova é sempre do reclamante e que não se exige se exige prova robusta nessa linha. Eu, segundo entendi, a solução emprestada pela Suprema Corte ao tema em debate, com todos os respeitos, foi o que eu entendi. Aí o ministro Ricardo Lewandowski diz, foi a impressão que eu também tive. Então, eles estavam discutindo, na verdade, não tinha chegado ao ônus da prova, de quem era a prova. Por quê? Primeiro, a tese é a seguinte, não tem responsabilidade. Aí começaram as questões. A ministra Carmen Lúcia disse que foi o que gerou uma forma de contorno, que todos nós dávamos reclamações, em que se fazia uma referência. A administração não comprovou. A administração não tem que comprovar. Isso a ministra dizendo. O trabalhador vem e diz que a contratada não pagou. E aí a administração tem que provar o quê? Ela não é parte nessa relação. Por isso, nós dissemos, salvo comprovação da culpa, a administração se exime nos termos do artigo 71. Eu acho que era isso, ela disse. Aí o Barroso veio. Eu até ainda fui um pouco além, para propor critérios que eximissem a administração de culpa. Então, disse eu,
se houver uma fiscalização por amostragem, porque havia uma fiscalização exigida pelo Ministério do Planejamento que é impossível de ser seguida. Portanto, eu acho que é legítima ser uma fiscalização por amostragem, ou, no caso de ser comunicada à pessoa jurídica de direito público da existência de violação, que ela pudesse ter a alternativa de depositar em juízo. Aí, a Carmelúcia volta, folhas 339, e diz: por isso que na minha proposta cogitava de, salvo comprovação de culpa, a responsabilização não pode ser automática, muito menos genérica, como vinha fazendo em muitas decisões o Tribunal Superior do Trabalho, que dizia assim, dois pontos, se há inadimplência trabalhista, há responsabilidade. E nós fazíamos isso mesmo. Não é assim. Agora, eu acho que, comprovada a desídia do ente público, quando é que eu acho que há desídia, ela pergunta? Quando comunicado da existência de uma falha em relação ao cumprimento da legislação trabalhista, nada providencia, ou se não exercer nenhum tipo de fiscalização, mas eu me contento com uma fiscalização por amostragem, minimamente séria. De modo que, ao meu ver, presidente, o que é? Para mim era ela, que nós decidimos que não há responsabilidade automática, torna a repetir, mas demonstrada não de forma genérica, porém de forma cabal, específica, a culpa. Aí sim, pode ser caracterizada. Mas, continua ela, a ministra Carmelúcia, o que nós discutimos foi o seguinte: vamos voltar a contextualizar o julgamento. Aí ela faz o resumo. O Supremo já tinha decidido na ADC que era constitucional. Quanto a isso, não há dúvida, porque nós não voltamos a essa discussão. Depois das decisões do Supremo, começaram a haver decisões no sentido da não comprovação pela administração pública, da não fiscalização. Isso gerou enxurradas de reclamações e que levou os juízes deste tribunal a decidirem monocraticamente, até que um número ficou avassalador e resolvemos, não, vamos trazer para uma decisão. Esse recurso extraordinário veio, então, com essa discussão, em face do que foi decidido. E o artigo 71 da Lei 8.866 é exatamente no sentido: a inadimplência do contratado, com referência a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização. Isso está no parágrafo 1º do artigo 71. E é esse artigo que eles estavam discutindo. Então, ela vem e diz: a tese deve parar, e a tese está posta numa corda aqui, deve parar exatamente de que não existe responsabilidade. A discussão começou por aí. O ministro Barroso volta dizendo das decisões do TST, e o ministro Marco Aurélio finaliza, esse é o último que eu vou ler. Presidente, quando julgamos a declaratória 16 e apontamos a harmonia do artigo 71 com a Constituição, não fizemos qualquer sinalização. O que houve? A Justiça do Trabalho generalizou e chegou até mesmo ao ponto de não se ter a admissão de recurso de revista para o TST no sentido da culpa da administração pública, não distinguindo o caso concreto. Passou, vou utilizar a expressão com desassombro, a bater carimbo quanto à responsabilidade, como se fosse solidária e não subsidiária do poder público.
Se agora, na tese, estabelecer a exceção, que é a responsabilidade, uma vez demonstrada a culpa, estaremos encampando justamente o que motivou a chegada de inúmeras reclamações no Supremo. Por isso, devemos, como fez o ministro relator, o ministro Fux, ficar na tese de que não há responsabilidade. Os casos excepcionais serão demonstrados e se pode concluir de forma diversa. Aí, discutiu, estabeleceu a tese, que é essa aqui. O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados contratados não transfere automaticamente, essa foi discutida também essa palavra, ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666. Aí começaram a discutir obter dicta. Deixou ali, o que é isso? Não são precedentes, mas são fundamentos que podem sinalizar uma futura mudança da orientação do tribunal. E aí, o ministro Fux diz, presidente, Barroso, eu quero dizer que eu concordo também para evitar um impasse com essa tese. Mas a garantia de registrar que, se nós não explicitarmos, ainda que em obter dictum, o tipo de comportamento que se exige da administração pública, o problema vai continuar. E vai. Portanto, eu diria, pelo menos, que a fiscalização, em obter dictum, que a fiscalização adequada por amostragem satisfaz o dever de fiscalização. E eu diria que a inércia diante de inequívoca denúncia de violação de deveres trabalhistas gera responsabilidade. Então, aí eles passaram a discutir já fora da tese. O que estava acontecendo já no TST? Antes mesmo da publicação desse acordo, que eu tive que, porque foi publicado segunda, eu tomei ciência, eu fui ler 355 páginas, então eu fui tirando aquilo que, claro que é uma primeira leitura, mas isso é para demonstrar a dificuldade que é para interpretar um precedente e arrasto decidente. Por quê? Porque essas razões fazem parte do precedente, para o entendimento do precedente. Mais 4 turmas do TST, antes mesmo da publicação, porque precisamos de receber processo. Desce o processo para você só referendar a decisão. Aí você tem que conhecer do recurso de qualquer jeito, às vezes nem dá conhecimento, você diz que está cumprindo decisão, eu ponho na ementa. Cumprindo decisão do Supremo em reclamação e que voltou para eu julgar e eu dou provimento. Se for o caso, né? No caso de quando é provimento. Aí, 4 turmas do TST, a terceira, voto do ministro Alexandre Aga, a 4ª da ministra Calce, a 5ª do ministro Caputo e a 6ª do ministro Aloysio Correia da Veiga. Olha aqui, vou ler só um trecho só da primeira. A recente decisão do STF, no RE 760-930, com repercussão geral, atribui o ônus da prova da ausência de fiscalização ao trabalhador. Assim, uma vez que a condenação subsidiária da entidade pública não está parada na prova efetivamente produzida nos autos, de que incorreu em culpa invigilando, ante a ausência de fiscalização dos direitos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora de serviço, mas sim de uma mera presunção pela atribuição do ônus da prova ao ente público, é inviável a condenação subsidiária. O TST mudou radicalmente, está mudando radicalmente, está oposto, está dizendo que não tem responsabilidade, está dando provimento todo. São 4 turmas dizendo que inverteu o ônus da prova. E isso discutiu-se, mas não definiu de quem era o ônus da prova.
Me pareceu que eles vão ter que debruçar sobre isso aí, provavelmente deve ter ED, porque da forma que saiu, ficou em branco, ficou em aberto a possibilidade de definir quem é o ônus, de quem é o ônus da prova. Então, a definição é o seguinte: a regra geral é não há responsabilidade. Isso é o que eu concluí de tudo que eu pude ler rapidamente ontem à noite e tal. Os casos excepcionais, eles dizem, demonstrada, e não só alegada, mas demonstrada a culpa pela não fiscalização mínima, é responsável. Essa é a tese. Após esses debates, fixada a tese, continua a discussão, provavelmente, sobre de quem será o ônus dessa prova. E eu fico aqui pensando o seguinte, o passo mais importante é no primeiro grau. É o juiz que colhe a prova e o tribunal que pode reexaminar a prova, se ele não registrar que existe documentos, ou que a empresa minimamente, como diz, por amostragem, fez essa demonstração de que fiscalizou, se ele não fizer isso, claro que agora os advogados vão arguir negativo de prestação jurisdicional, porque isso está claro, que eles têm que comprovar. E como é que comprova? Trazendo documento. Se isso não for registrado, nem pelo juiz, e julgar de novo, invertendo o ônus da prova. Então, esse caso de discussão, o acórdão dizia, inverte-se o ônus da prova, não houve prova, não juntou documento e houve inversão. E foi, o Supremo deu provimento. Então, é o que vai acontecer. Vai haver uma mudança radical. Embora, claro que tem casos que eles não trazem nenhum documento, mas se eles trazem documento, eu já tenho decidido, a 8ª turma já está decidindo, juntou documento em que pese não ter surtido efeito, vamos dizer assim, nós temos excluído a responsabilidade. Acho que eu falei demais, né? Mas é porque eu fico empolgada. Vocês me perdoem, porque sexta-feira, essa hora, vocês ainda ouvindo falar sobre precedentes, quer dizer, nós vamos continuar essa batalha no caso da responsabilidade ante público, porque, a não ser que o Supremo seja mais objetivo e incisivo. Do contrário, nós vamos continuar aplicando a inversão do ônus da prova. Eu tenho exibido, porque 20% do que a gente julga por semana trata-se dessa matéria. Mais de 20%, se não for o caso. É processo que não acaba mais. Então, eu penso que vocês, juízes, têm, porque eu não posso ver prova, então, vocês têm uma responsabilidade muito grande na condução desse precedente, na aplicação desse precedente. Era o que eu tinha a falar. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à ministra Dora Maria da Costa. Convidamos à frente a excelentíssima juíza do trabalho, Wanda Lúcia Ramos da Silva, coordenadora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, 18ª Região, para fazer a entrega do certificado à nossa palestrante. Bom, nós convidamos a Escola Judicial, né, o desembargador Elvésio e eu, convidamos a ministra Dora para vir encerrar essa primeira de uma longa jornada de estudo sobre a reforma trabalhista, porque nós tínhamos uma certeza, né, aí a nossa audácia, né, como diz a Dora, da convocação, não foi nem um convite, foi uma convocação. Nós tínhamos a certeza de que o coração da ministra Dora é nosso. Por isso, nós tivemos essa audácia de convocá-la, né? E eu quero agradecer invocando São Tomás de Aquino, que a desembargadora Kátia tanto gosta, sabiamente, e muito a propósito de lembrar. E o nosso agradecimento, Dora, se me permite, né,
é um agradecimento de vinculação. Nós somos obrigadas a um diálogo construtivo com você, que tanto fez pela nossa região, tanto bem representa a 18ª região. Tá? E eu, que já era devedora de tantos acolhimentos, agora eu também sou-vos, mais uma vez, obrigada, a continuar esse diálogo construtivo que nós sempre tivemos e de crescimento pessoal. Tá? Muito obrigada, e esse certificado é como um símbolo da nossa gratidão eterna a você. Tá bom? Eu não ia falar, mas ela me obriga, né? Me obriga. Isso não é a convocação, eu brinquei. Para mim é adorável voltar aqui. Eu adoro Goiânia, adoro meus amigos, adoro essa casa. Todos os colegas que convivemos durante quase 30 anos. A desembargadora Cátia é uma delas, 30 anos de convivência. O Paulo Pimenta estava lembrando 25. A gente lembra. Eu não importo com relação à idade, não, isso não me preocupa. Então, eu me sinto bem aqui, por isso eu vim, para revê-los. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para uma foto. A foto. Tem um recadinho para vocês, 2 recadinhos antes de passar a palavra do desembargador Paulo Pimenta para encerrar. 2 recadinhos. Nós gostaríamos de ter a honra de que vocês avaliassem o serviço. Não é serviço, nós estamos falando o nome da escola, mas a escola é vinculada à presidência do tribunal. Então, isso é um serviço que nós prestamos. A avaliação de vocês é muito importante, esse feedback. Vocês já estão acostumados, né? Assim, são 6 perguntinhas sobre cada palestrante, porque isso nos dá um feedback sobre se esse serviço, como que ele pode ser melhorado, se está satisfatório ou não, e como ele pode ser melhorado. Tá? Então, vocês acessam essa avaliação que foi enviada por e-mail, avaliação de reação, com 6 perguntinhas para cada palestrante. Para nós é importante e para os palestrantes também. Tá? O segundo recadinho é que alguém me perguntou no corredor aí, doutora Wanda, ainda vai ter muito evento jurídico esse ano? Vai. Tá? E eu vou anunciar o próximo aqui, né, porque está próximo, está realmente próximo. Tá? Nós vamos ter, vocês lembram que no PAC do ano, desse ano, né, o Plano Anual de Capacitação, nós tivemos aulonas de CPC. CPC está desatualizadíssimo, né? Agora nós temos reforma. Nós estamos aproveitando essas aulas remanescentes para estudar o processo do trabalho, agora à luz do CPC e da reforma. Então, a próxima aula, servidores e magistrados, vai ser dia 28 e 29, inscrições já estão abertas. Tá? Eu estou anunciando porque está muito próximo, é um evento muito próximo do outro, mas nós vamos estudar, são aquelas aulonas de 12 horas. Nós vamos estudar o dia todo de decisão judicial, provisória e definitiva, à luz do CPC e da reforma, e processos nos tribunais, no outro dia, das 8 às 12. Então, se inscrevam, está aberto. Ok? Muito obrigada a vocês. Eu passo a palavra ao desembargador Paulo Pimenta para rapidamente encerrar o evento. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Ontem, em nome do tribunal, na abertura desse evento, eu saudava e dava as boas-vindas ao ministro Douglas, e agora eu, sinceramente, não me sinto nem um pouco no direito ou à vontade para dar boas-vindas à ministra Dora, que, na verdade, foi quem nos acolheu a mim e a uma boa parte dos magistrados que estamos aqui nesse auditório ao longo dos anos em que tão bem desempenhou seus mistérios aqui nesse tribunal, desde o 1º grau, na fase inicial de implantação desse tribunal, e depois no 2º grau, inclusive chegando à presidência. Né? Tenha consciência, Vossa Excelência, que temos todo o reconhecimento da importância histórica que foi a atuação da ministra Dora, da nossa querida amiga Dora, nesse tribunal ao longo de todos os anos em que aqui esteve. Então, não me sinto nem um pouco à vontade para dar as boas-vindas, mas somente para agradecer, não só
por sua vinda hoje, nessa palestra, mas por toda a dedicação que sempre teve ao nosso tribunal. Com relação ao evento, quero agradecer imensamente à Escola Judicial, na pessoa aqui hoje, que ainda permanece conosco aqui, da juíza Wanda, mas estendendo esses cumprimentos a toda a organização, a todo o staff de servidores da Escola Judicial. A gente participa de um evento desses e vê tudo funcionando tão bem, mas quem tem um mínimo de experiência, de vivência em situações análogas, sabe o trabalho, consegue imaginar o trabalho que demanda a preparação, a organização, toda a logística. Então, por favor, juíza Wanda, estenda todos esses agradecimentos. Está aqui também o nosso diretor, o nosso coordenador da escola, né, o secretário da escola, o professor Gil. Né, mas a gente sabe que tem uma gama de servidores enorme por trás disso tudo, né, inclusive todo o setor de transporte, uma imensidade de providências aqui, a comunicação social, o cerimonial. Então, a todos eles, meus sinceros agradecimentos também. E já fazendo aqui uma prévia da minha avaliação reativa, né, eu não tenho dúvida nenhuma de que o evento foi um sucesso, o que é evidenciado pela permanência de tantos aqui ainda nesse horário, né, e esperamos que realmente a escola continue nos proporcionando. Esse foi o primeiro de muitos eventos que certamente precisaremos aí para aprofundar na discussão de todos esses temas. Agradeço imensamente a participação dos colegas magistrados, dos colegas servidores, principalmente de todos aqueles que se deslocaram do interior para estar aqui conosco ao longo desses 2 dias, que certamente contribuirão em muito para a melhoria do nosso trabalho, da nossa prestação jurisdicional. Parabéns a todos que participaram, a todos que trabalharam na organização, e declaro encerrado, então, esse evento. Muito obrigado.